Ok, pessoal, vamos colocar a nossa base do nosso projeto de jogos para funcionar, que é uma aplicação que tem esse codinome de Alquimia, que é idealmente seria uma aplicação para um jogo educativo para ensino da química, mas, enfim, a ideia é que é um jogo em LibGDX, que nós começamos no vídeo passado. Então, inicialmente a gente fez um setup de uma aplicação LibGDX, tá? Testamos no emulador e no smartphone real, e aí as próximas etapas que nós temos que fazer nessa aula é copiar o conteúdo, né? Substituir tudo desse material que está sendo fornecido inicialmente para os nossos alunos para a pasta do projeto. Ou seja, a gente vai copiar os códigos-fontes do código original para um código base da LibGDX. Tá? Qual a ideia disso? A ideia disso é ter o ambiente configurado para as versões mais recentes do Android, do Gradle, da LibGDX, etc. Então o código-fonte, a princípio, não vai modificar. Tá? Vamos copiar também os assets, ou seja, a parte de mapas também e imagens da aplicação, sons também, se for o caso. E algo que vai ajudar bastante, mas vou fazer uma ressalva para os alunos em relação a isso, que é eu vou copiar esses arquivos de configuração, né, para montagem, para compilação e produção do app, que é o Build Gradle no nível da aplicação, tá, e o Build Gradle no nível do projeto, ou seja, do projeto da aplicação. Vamos copiar também o Android Manifest, né, que é esse XML aqui que tem configurações, permissões, algumas informações básicas também de estilos, né, e algumas propriedades do Gradle também. Tudo isso para poder aliviar o aluno de ter que, às vezes sem muita experiência, fazer pequenas correções. Então, como a gente já fez isso, né, fica mais fácil ele gerar uma aplicação básica e aí a gente copia o que é diferente desse nosso projeto, dessa nossa base para a construção de jogos, para dentro da pasta que tem a aplicação base. Tá? Utilizando os mesmos nomes de pacotes e o mesmo nome do ponto de entrada de aplicação, que é uma classe alquimia.java, a ideia é que tudo vai funcionar bem. Feito isso, a gente vai precisar desse fingerprint, né, dessa impressão digital da aplicação, o SH1 da aplicação, e finalmente vamos configurar o Firebase e obter esse Firebase para que a aplicação possa funcionar, já que a ideia é um jogo multijogador, multiplayer, em que cada jogador controla o seu avatar e o que um faz é visto nos diversos outros celulares que estão participando do jogo, tá? Através dessa integração via Firebase. Tá? O multiplayer é dado pelo Firebase, vamos dizer assim. Então, inicialmente, repetindo o que já foi colocado, mas dessa forma mais rapidamente, o aluno vai no site do LibGDX, pega o projeto mais recente, né, faz o download, e aí vai executar o java-jar gdx-setup.jar. Quer dizer, há 10 anos que o setup é dessa forma, não tem muito mistério não. O que é importante aqui, quando tem o Project Generator, né, essa aplicação Java que gera o projeto LibGDX, o projeto base, é a questão de nomenclatura. Tá? Aqui a gente está criando o nome de projeto Grupo 01 Verde _ 2022-1. Ou seja, vamos usar essas minúsculas, tá? Usando todas as regrinhas aqui dos projetos. Então, se você está no grupo verde, é o grupo 01, você vai usar dessa forma aqui para a gente poder ter a compatibilidade entre os projetos dos diversos grupos. O nome do package, que é o nome do package que eu estou utilizando, vai ser o site da UF ao contrário, né? Quer dizer, um projeto do Departamento de Computação, então vai ser br.uf.ic, que é o Instituto de Computação, .lek, que são as minhas iniciais. Peço aos alunos que utilizem dessa forma esse nome. Depois, futuramente, quando você for transformar um projeto num projeto seu, um projeto da sua empresa, ou que você for criar, aí você faz uma refatoração
para poder trocar para os seus nomes, tá? Mas por enquanto, por uma questão de facilidade, para ter uma questão de compatibilidade, até de correção entre os diversos grupos, eu peço que todos sejam bastante rigorosos em relação ao que está aqui, ou seja, se é minúsculo, mantém minúsculo, se tiver underscore não é sinal de menos e assim por diante. A pasta de saída nesse meu computador, meu nome é Eduardo, eu tenho o home, que é home/Eduardo. Aí eu criei uma pasta aqui, criei uma pasta src de fontes, source, e estou usando o mesmo nome do projeto. Então, por exemplo, grupo 01 verde underscore 2022-1. Naturalmente, se você é do grupo amarelo, vai ser grupo 02 amarelo underscore 2022-1. O Android SDK, quer dizer, o ambiente de desenvolvimento do Android. O kit de desenvolvimento do Android vai ser o local onde está instalado. Então você tem que verificar se o seu está instalado também na sua pasta home/Android SDK. Talvez seja outro lugar. As plataformas que a gente vai utilizar vai ser apenas o Android. Estou ignorando o desktop, estou ignorando iPhone, ou iOS em geral, estou ignorando HTML5. As extensões oficiais da libgdx eu estou marcando todas elas, tá? Exceto Ashley. Em termos de extensões de terceiros, eu estou marcando apenas esse Vis User Interface, tá? Que é bastante interessante para a gente criar a interface de usuário, que é melhor do que a interface de usuário original da libgdx. Na parte de configurações avançadas, eu não vou usar Kotlin, não vou usar nada que está aqui, então vou deixar como está. Gerando isso, ele vai criar a aplicação como fizemos na aula anterior, e não há nenhum problema em relação a isso, né? Por isso que eu estou falando de uma forma mais rápida para repetir, tá? Fazer o que nós já fizemos na aula anterior. Com isso, a gente vai terminar aqui e a gente vai ver na pasta que já vai estar pronto. E ok. Então está dizendo que tudo deu certo. A gente vai lá na pasta. E na pasta Source, ele já criou lá o grupo 01 verde 2022-1. Tá? Vou abrir o Android Studio. Vou abrir esse grupo 01 verde 2022-1. Nessa mesma janela, não quero esse outro. Lembrando que para você ter bastante sucesso com esse desenvolvimento para dispositivos móveis, é interessante que você tenha uma máquina Linux, Ubuntu ou Mint. Aqui eu estou trabalhando com o Core i5, com 16 GB de memória, Ubuntu 20.04, e um disco SSD. Tem uma máquina bastante antiga, uma máquina de 2012, mas funciona perfeitamente. Agora, se você tem pouca memória, se você não tem um disco SSD, se você não está usando Ubuntu, talvez você tenha muitos problemas para poder fazer o que eu estou fazendo aqui. Então, eu estou fazendo aqui basicamente sem edição, né? Então, essa rapidez é a rapidez que você consegue com essa máquina. Há quem use o VS Code, tá? Mas o Android Studio hoje em dia oferece muito recurso e ele já está... ele funciona muito bem aqui. Tá? Então, a primeira coisa que ele coloca, ele diz que o Android Gradle plugin pode ser atualizado. A gente pode atualizar esse Gradle também. Aí ele está pedindo para marcar passos de atualização. Vou fazer esses passos de atualização. Bem, então o que eu posso fazer também é uma coisa que é sempre importante, né? Sempre que você criar um projeto, atualizar, trocar alguma coisa, é até redundante, mas você pode dar um clean nesse seu projeto, tá? No caso aqui eu acabei de criar, não teria necessidade de fazer isso. E finalmente você pode fazer um rebuild, né? Você reconstruir tudo isso. É uma forma dele mostrar que tem alguns problemas e aí você corrige esses problemas.
provavelmente ele vai me dizer alguma coisa de SDK que eu estou utilizando, ou versão do Android que precisa. Por exemplo, isso aqui, está dizendo que a versão tem que ser no mínimo 16 do SDK, tá? Então com isso você pode procurar. Então você vai no projeto, Edit, Find in Files, aí você procura por SDK mínimo, min SDK, clica aqui, ele já vai abrir lá. Ele pede a versão 16, eu já sei que no meu projeto vai ser 19 o mínimo necessário pelas coisas que eu estou utilizando, né? Eu mudo aqui, mas depois eu vou fazer até uma substituição nesse build grade, eu vou substituir por uma coisa mais recente ainda, então nem necessário, é apenas para a gente ver que isso aqui vai estar funcionando, né? É uma retomada daquilo que já foi apresentado na aula anterior. Então foi feito o build, então aqui eu utilizei esse SCR CPY, Screen Copy, né, que é um aplicativo que você pode configurar. Você tenta rodar, ele vai te ensinar a configurar isso, que é bastante interessante para você observar o teu celular real como um celular para trabalho. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, ele já está até rodando, tá? Então aqui é o meu celular real nesse momento, tá? E nesse momento eu posso colocar para executar esse aplicativo, tá? Na aula anterior nós vimos também como rodar um emulador. Você pode selecionar essa região aqui, o Device Manager, criar ou utilizar algum emulador que já exista, selecionar nesse quadrinho aqui o nome do seu emulador e finalmente pôr para rodar, tá? Então aqui no meu caso eu já tenho aqui a aplicação rodando. Vamos ver ele aqui aqui está lá, tá? Então essa tela vermelha com a imagenzinha lá. Então uma vez que isso aqui esteja pronto, né, que isso aqui esteja rodando, eu vou interromper a aplicação, posso até fechar o ambiente, tá? E vou fazer os passos que são necessários fazer. Quais são os passos? Copiar o conteúdo do que tem nesse zip aqui para dentro da pasta do projeto, substituindo tudo. Então com isso, eu vou lá na pasta SRC. Então tenho esse projeto Alquimia aqui, tem lá Gradle Properties, Build Gradle do nível do projeto. Dentro da pasta Android eu tenho o Build Gradle do nível da aplicação, e tem os assets, tem os código-fonte, os resources, como por exemplo a parte de alguns XML que definem nomes. Eu vou copiar tudo que está aqui dentro, né, desse projeto Game Alquimia, esse zip que é distribuído para os alunos. Vou copiar tudo isso para dentro do seu projeto, né? Então, se você for do grupo verde, ele vai copiar e vai substituir. Aí eu vou fazer essa substituição aqui, fazer uma fusão dessas duas pastas. Então ele diz que algumas coisas já tem lá, por exemplo, vai substituir o manifesto do Android e outras. Vou marcar e fazer a substituição completa, tá? Então, no momento que eu fiz essa substituição, em teoria, eu já tenho tudo pronto. Aqui, se eu olhar aqui na pasta do Android, eu vou ver que eu já tenho aqui todo aquele package original. Tem um Android Launcher, tem uma Android Interface Class, que isso não tinha na aplicaçãozinha original. Se eu olhar no Core, que é onde fica o jogo propriamente dito, eu vou ter uma série de pastas aqui e a Alquimia que foi substituída, tá? Então assim, já está tudo copiado, tudo substituído. Então agora o que eu preciso fazer é abrir o projeto novamente e fazer um clean, fazer um build e ver o que está faltando. Porque pelo que a gente está apresentando aqui,
eu já fiz o que era necessário, ou seja, eu já copiei esses itens 3.1, 3.2 até 3.6, tá? E agora eu já vou partir para o Firebase, que é o que está faltando. Vou obter também essa impressão digital da aplicação. Vou mostrar isso após ver que o básico está aqui. Bom, então está aqui. Se eu tentar fazer o build, o clean, aí depois disso fazer o rebuild do projeto. Uma coisa ou outra, né? Mas estou fazendo os dois só para apagar aquilo que não interessa mais. Quer dizer, eu fiz uma série de substituições, aí ele vai acusar aqui alguns problemas, eu vou corrigir esses problemas. Na hora de executar é sempre importante você dar atenção a essa pasta logcat, tá? A pasta terminal que você pode usar e problemas que acontecem. Bom, aqui o que ele está reclamando foi justamente dessa conexão com o banco de dados, que é o Google Services.json, que está faltando. Eu não coloquei o Google Services.json do meu projeto, porque senão o projeto que cada um dos grupos está montando iria estar se conectando com o meu banco de dados. A ideia é que cada um se conecte com o seu. Tá? Então, para isso, é necessário que a gente crie lá no Firebase. Observa até que aquele min SDK já está aqui como 19. O problema que nós temos nesse momento é justamente que está faltando o Google Service.json. Para fazer esse Google Service.json, eu vou deixar aqui aberto na pasta a classe principal do projeto. E aqui ele tem lá o SH1, que eu quero gerar, esse fingerprint, essa impressão digital da aplicação. Então, para gerar essa aplicação, esse fingerprint, eu poderia fazer isso aqui, ó, build, e tentar começar a gerar uma aplicação assinada, tá? Esse Generate Signed Bundle. Tá? Aqui você pode ter duas formas de gerar uma aplicação assinada. No formato preferido, que é o formato .aab, que é para você jogar na loja do Google, mas existe o APK que você poderia gerar também e aquilo ali ser utilizado para você colocar para um celular de desenvolvimento. Né? Você procura no Google como é que você transforma o seu celular em celular para desenvolvedor. Né? Você clica lá no software, né? Nas informações de software, umas 7 vezes, que ele se transforma num celular de desenvolvedor. Tá? Os detalhes você procura no Google, se você faz isso fácil. E o APK é uma aplicação que você pode transferir do computador para o celular e instalar a aplicação sem ter que passar pelo Google Play, né? Pela loja do Google, melhor dizendo. Então eu vou aqui fazer Next. Então, vamos fazer Create New, Mighty Store. MyKey. E essa pasta aqui a gente vai colocar dentro do grupo verde com essa extensão. Vai ser MyKey Store. A chave é MyKey. Vou repetir a password. Uma password de 6 alfanuméricos. Vou colocar um nome fictício aqui. Do Instituto de Computação, da UF. Vou colocar aqui Niterói. Do Estado do Rio de Janeiro, o Código do Brasil é 55. E aí eu nem preciso criar mais nada, porque eu queria só criar essa chave, não vou criar o APK nem o bundle, nada disso. Então eu vou cancelar e eu já tenho esse fingerprint. Vou abrir o terminal e ao abrir o terminal vou rodar esse
vou rodar esse comando que está aqui em cima da classe, né, que eu deixei aqui para não esquecer. Então, o KeyTool, o nome da chave é MyKey, e a KeyStore é mykeystore.js com o K maiúsculo. Tá? Então, agora sim. Coloquei a password, e com isso ele vai criar precisamente o SH1. Então, eu vou copiar aqui e guardar. Porque eu vou utilizar isso muito em breve. Vou salvar tudo aqui. E agora a gente parte para o Firebase propriamente dito. No Firebase, você vai entrar com sua conta no Google, né? Ele vai ter tutoriais e assim por diante, até que finalmente você escolhe criar um projeto. Então, para criar um projeto, eu vou dar o nome, vou usar Alquimia, tá? E ele já cria aqui um nome único, tá? Para não guardar esse nome quebrado, fracionado, né, com números, né? Eu vou colocar, eu já tinha criado um Alquimia Leque, vou criar Alquimia Leque 2, tá? São as minhas iniciais com 2. Então, vou salvar e vou continuar. Vou usar o Google Analytics, que isso é bem interessante para você ter relatórios, né, ver como funcionam as coisas. A conta para esse Google Analytics, vou utilizar a conta default. E finalmente criar o projeto. Continuar. Aí você tem o plano Spark. É interessante olhar com calma esses planos, porque para um uso normal de testes você não paga nada, mas se sua aplicação se tornar profissional, de acordo com a demanda, com a quantidade de tráfego, com a informação armazenada, você vai pagar por isso. Mas é bem interessante porque você tem uma estrutura back-end bastante rica, com muitas coisas, muito mais do que eu vou usar aqui, com funções, com aprendizado de máquina, com hospedagem de imagens, inclusive, né? E eu aqui, basicamente, o que eu vou querer fazer é apenas uma aplicação Android, né? Conectada ao Firebase, mas poderia ser uma aplicação da Apple, iOS, poderia ser uma aplicação web, ou mesmo uma aplicação do Unity. Então, eu vou criar aqui uma aplicação Android. O pacote, aí é aquela questão que eu falei para usar o pacote que foi definido. Então, br uf.ic.lk, tá? Depois disso, o apelido da aplicação, vou colocar aqui Alquimia, e aí ele pede o certificado de assinatura de depuração, tá? Eu vou utilizar esse mesmo SH1 que eu criei lá na aplicação. Então eu vou usar esse número aqui. É claro que essas informações todas, né, que eu estou compartilhando aqui, que depois eu vou apagar, que eu não vou utilizar isso numa aplicação real, você deve esconder, você não deve deixar isso público para que outras pessoas acessem, né? Então aqui, deixei definido, vou registrar a aplicação. Ao registrar a aplicação, ele me dá essa possibilidade de fazer o download do Google Service.json, tá? Que é isso que eu vou fazer. A próxima etapa é você observar o Build Gradle no nível do projeto, que é o seu projeto Build Gradle, e ver se tem exatamente o que está sendo colocado aqui nas versões. Isso muda bastante, né?
Como eu já copiei de uma versão recente, eu não vou olhar isso, mas fica como exercício você identificar onde é que está isso, em que parte do Build Gradle que está isso que ele está sugerindo colocar, se tudo isso está sendo colocado. Tá? Por enquanto não precisa colocar nada, mas pode ser que você que esteja vendo esse vídeo daqui a 1 ano, 2 anos, sei lá, talvez tenha modificado bastante e seja necessário você fazer uma alteração. Tá? O Build Gradle no nível do app, né? Então você vai ter o app module, né? Que a gente lá tem o módulo Android, tem o módulo Core, e você verificar se essas informações também estão colocadas lá. Tá? E com isso, vou continuar aqui no console. A aplicação já está casada. Tá? Eu já fiz o Google Service.json. Agora, antes de pôr a aplicação para funcionar, o que eu preciso fazer? Preciso criar essa autenticação. Tá? É o fato de você poder ter usuários desse teu jogo autenticados eventualmente. Tá? E aqui tem o primeiro passo. Eu vou ter uma autenticação de e-mail e senha. Não vou deixar sem senha, né? Vou salvar isso aqui só com e-mail e senha. Né? O tipo de aplicação vai exigir que tenha e-mail e senha. E vou também adicionar um novo fornecedor, que seria um provedor como o Google. Tá? Então você tem um Gmail, isso aqui vai ser necessário também. Então eu vou ativar aqui esse provedor do Google. Tá? Nome público do projeto, vou tentar colocar alguma coisa fácil, Alquimia, Leque. E o e-mail de suporte, aí eu vou colocar o meu e-mail do próprio projeto. Né? Então os grupos aí têm os seus e-mails de projeto. Então vou salvar isso aqui. E com isso eu já tenho a parte de autenticação definida. Tá? Aí agora o banco de dados propriamente dito, que vai ser necessário. Tá? Existem 2 bancos no momento, ou seja, o Firestore Database, que é mais rico, que tem uma série de características interessantes, mas na avaliação eu escolhi, pelo que ele me mostrou aqui, que o Realtime seria uma escolha melhor. Tá? Então tem a comparação, vocês podem, por curiosidade, fazer essa comparação de banco de dados, ou seja, uns você vai usar mais intensamente, outros você vai armazenar mais coisas. Então, para esse tipo de aplicação que eu estou imaginando, vou usar o Realtime Database. Então vou criar, mas aqui acho interessante que você conheça um pouco mexendo com essa comparação aqui. Então vou criar, e aí tem as locais de criação. Você pode criar nos Estados Unidos, se for uma aplicação basicamente na Europa, você cria na Bélgica, ou então se for na Ásia, cria em Singapura. O mais perto para a gente, mais adequado para a gente, seria criar nos Estados Unidos. Né? Estamos na América. E aí você tem 2 modos do banco de dados. O modo bloqueado, em que você não permite leitura e gravação. É interessante, vou criar aqui no modo de teste, que ele está válido por 1 mês. Ou seja, estou aqui gravando isso no dia 8 de abril, está válido até o dia 8 de maio. Você pode trocar esse timestamp para um número para renovar isso lá mais para frente. Você pode também fazer uma coisa não recomendada, é colocar read e colocar true, e no write true. Só que aí o seu banco de dados está totalmente aberto. Então é algo que ele alerta, que é uma brecha de segurança. Isso aí, essas regras de segurança, você pode estudar mais sobre isso quando você for fazer uma aplicação real. Tá? Então vou ativar aqui. Então está lá criado, ó, Alquimia, Leque 2, The Full Real-Time Database, firebase.io.com. Tá? Então está vazia, não tem nenhuma coleção aqui. Aí agora eu vou pegar o Google Service.json e vou copiar para minha pasta do Android. Ele fica nessa região aqui, junto do Build Gradle
mas dentro dessa pasta Android. Tá? Então, com isso, agora eu tenho o casamento da minha aplicação com o meu banco de dados. Aí agora sim eu posso, mais uma vez, fazer um rebuild do projeto e ver se ele não deve mais reclamar do Google Service, da ausência do Google Service.json. Vou diminuir um pouco essa tela aqui para a gente ver o que acontece ao mesmo tempo na aplicação e no banco de dados. A gente precisa de bastante espaço em tela para poder trabalhar aqui. Então, terminado o build, eu vou pôr o emulador para rodar. Escolher um dos emuladores aqui, por exemplo, esse que temos aqui, esse Pixel XL. Diminuir um pouco isso. E finalmente executar. Observe que tem a tela de abertura e ele já criou aqui no banco de dados duas coleções. Uma coleção que é o Players Data, que tem aqui o User ID e várias informações desse user, e uma informação que é mutável, que é com o mesmo User ID, só que eu vou alterando isso. Tá? Posso também executar, né, se eu tiver memória suficiente para isso, rodar no meu celular real, tá? E para rodar no celular real, acredito que eu já tenho aqui o terminal, vamos ver se ele já está disponível aqui. Observe que ele criou já um outro User ID, além daquele outro que corresponde ao outro celular. Visualização do emulador. Então observe o seguinte, que eu posso caminhar com o meu personagem aqui, tá? E qual que é a ideia? A ideia é que se eu rodar o meu jogo, eu vou dizer, eu quero escutar os jogadores que estão na minha sala, no meu ambiente de jogos. Então pode ter 2, 3, seja lá o que for. É uma lógica que o aluno, você que está criando o seu jogo, você vai construir. Então eu vou aqui executar. No momento que eu faço isso, eu estou disponível a receber essas informações. Então estou esperando aqui esse usuário que corresponde a esse avatar aqui nesse meu celular. Tá? Então as informações que estão aqui, que são dinâmicas, vamos ver se isso aqui fica claro. Eu preciso de um pouco mais de espaço aqui, ver se eu consigo mostrar.
Aqui, ó. Eu tenho o User ID, tá? Que é esse usuário, o tipo de avatar, quer dizer, o tipo do personagem, texto do chat, poder ter uma informação textual sendo trocada aqui. Existem comandos, tá? Aqui eu posso dar um comando de espera, eu tenho o e-mail do jogador, tenho o estado do jogo, que pode ser de alguma lógica, o timestamp da última atualização. Se eu clicar aqui de novo, vai mudar esse timestamp, ou seja, eu estou avançando. O apelido do jogador, os alunos vão construir uma interface com o usuário para você editar o seu nome, editar o seu e-mail, trocar isso. Um número randômico que é salvo aqui. Esse número randômico é interessante, porque às vezes existe uma decisão entre um grupo de jogadores. Então talvez o que tiver um número randômico mais alto ganhe essa decisão, né? essa escolha. Tá? O número de vezes que você já rodou essa aplicação também. Tá? No caso aqui eu já rodei 5 vezes, né? Então eu tenho isso registrado. Agora imagine que, por exemplo, eu mando o jogador para essa posição. Tá? Então aqui eu tenho o Pathfinding, que num jogo que vocês implementarem, você vai fazer ele andar só pelos caminhos. Tá? Então eu vou explicar depois sobre esse mapa e como é que faço essa lógica aqui de Pathfinding. Como está aqui, ele está andando em linha reta de um ponto ao outro. Tá? Mas vocês podem depois aproveitar esse array, esse vetor de pontos e fazer o jogador, o avatar, caminhar exatamente pelos pontos. Mas imagine que eu tenho vários jogadores. Então você clica num certo ponto. No momento que eu cliquei nesse certo ponto, você pode escrever um comando, tá? E esse comando pode ser, por exemplo, esse que eu criei só para demonstração, que poderia ser o comando MoveTo. O que faria o comando MoveTo? Eu quero que ele se mova para a posição x igual a 1 e y igual a 2. Como todos os jogadores estão observando essa sala, esse conjunto, tá? Vamos supor que você tenha 3 jogadores numa certa sala, numa certa partida. Né? Então nessa partida eu estou observando esses 3 jogadores. Se um dos jogadores escreveu, olha, eu quero me movimentar para a posição 1, 2. Ele clicou com o dedo no celular dele para uma posição que corresponde a 1, 2. Ou pode ser 200, 300, não importa. Tá? Então, ao fazer isso, você escreve no banco de dados o comando MoveTo, posição 1, 2, 200, 300, seja lá o que for. Todos os jogadores, você e todos os demais jogadores, vão receber uma mensagem do Firebase dizendo, olha, o banco de dados, a coleção foi alterada. Então todo mundo recebe a informação que o jogador está querendo se movimentar para a posição 1, 2. Então quando essa mensagem chega, essa mensagem é processada, você faz esse processamento, o seu programa faz esse processamento, e aí o jogador vai se movimentar naquele celular, naquele smartphone, para a posição 1, 2. Então seria equivalente a fazer isso, ou seja, em cada um dos celulares que receber esse comando, o avatar correspondente vai se movimentar para a posição 1, 2. Tá? Se você coloca um zoom aqui, você vai ver que ele está se movimentando para a posição 1, 2. Tá? Se eu quiser que ele se movimente para a posição, por exemplo, TX 2000 e PY 3000, eu clico com o mouse na posição, quer dizer, no jogo que estiver implementado, aqui é só a ideia do que vocês vão fazer, não está feito ainda. Né? Eu clico com o mouse numa posição que corresponde a um certo número e escrevo esse comando no banco de dados. Então cliquei, vamos supor que eu tenha clicado na posição 2000, 3000. Então mandei esse comando para o banco de dados, aí todo mundo que está interessado em saber sobre esse jogador, quer dizer, esse jogador faz parte do jogo, vai receber o comando para ele se movimentar para a posição 1, 2. Tá? Então ele está se movimentando lá para aquela posição.
Tá? Então é basicamente isso, né? Então, nas próximas aulas a gente vai começar a entender essas classes, essas mensagens, definir como é que funciona isso e o que você pode fazer aproveitando essa tecnologia que está disponível para você fazer o seu jogo, ou seja, você criar outros avatares, criar outros mapas, pensar em fases, pensar numa estratégia de transformar, fazer um jogador escolher outro jogador para jogar, convidar um outro jogador para jogar e um terceiro ou um quarto entram e participam dessa sala que foi criada. Enfim, essa que é a ideia. Mas nesse momento o que a gente tem? A gente tem a tecnologia LibGDX, que está casada com a tecnologia Firebase, que permite fazer um jogo multijogador. Ok? Então terminamos aqui essa nossa aula. Inscreva-se no canal e compartilhe, né? Faça também dê um like para que esse vídeo ganhe relevância e chegue não só para alunos da UF, mas para alunos em língua portuguesa interessados nesse assunto que é bastante útil, bastante legal.